damos a honra, a glória e o louvor, a adoração a Ti, Senhor, estas palmas, pois é o único digno, o único merecedor em recebê-las. Receba, pois são Tuas, Senhor. A Ele. Estão ligadas as nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2017. 2017. Bênçãos da obediência. Diga, eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga, Deuteronômio 28, do 1 ao 14, vai se cumprir, vai se materializar na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor. Abra sua Bíblia em 2 Reis, 2 Reis, capítulo 1. Nós vamos meditar a partir do versículo 1. Como chama essa reunião, gente? Como chama? Talvez esse versículo seja o versículo. Às vezes a gente aprende a falar as coisas e aprende a falar mecanicamente. Não paramos realmente para entender, absorver aquilo que realmente fala o versículo. Se eu dissesse a você que esse versículo talvez seja um dos versículos mais poderosos para a transformação da vida de uma pessoa, agora eu estou falando da vida, quer que eu mostre para você? Romanos 12, 2, antes da gente entrar lá, diga comigo, não se amoldem ao padrão deste mundo. Leia ali, por favor. Diga, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem aos padrões desse mundo. Bispo, eu quero uma transformação na minha vida. Transformem-se. Bispo, eu quero uma transformação na minha vida. Transformem-se. Transformem-se pela renovação da vossa mente. Porque os problemas estão aonde? Na maneira de pensar. A maneira de pensar é que traz os problemas, acarretam problemas ou não nos leva a mudança alguma. Porque pensamos errado, se pensamos errado, falamos errado, se falamos errado, agimos errado. E quando eu falo dentro dos padrões bíblicos, eu quero a minha vida transformada, transformem-se pela renovação da vossa mente. Para pensar nisso, aonde está o problema? Porque a sua mente, a maneira de você pensar, determina como você vai buscar Deus. A maneira de você pensar determina as escolhas que você vai fazer para a tua vida pessoal. A maneira de você pensar faz com que você faça as suas escolhas, muitas delas não estão na direção. Então, o que precisamos? Da transformação da nossa mente. Se sofremos essa transformação, então não vamos colher os resultados que o mundo está colhendo. Mas existe algo que as pessoas não se dão conta, é que já existe um padrão lá fora, e todo mundo vai se acostumando com o padrão e com os resultados que já é normal lá fora. E se é normal, a gente começa a achar, é normal, porque está todo mundo vivendo isso, está acontecendo isso na vida de todos. Mas espera aí, qual é a vontade, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Ué, se diz que é boa, se é agradável, se é perfeita, aonde está esse bom, esse perfeito então?
Para pensar e refletir sobre isso. Aonde está a agradável, boa, agradável, perfeita vontade de Deus? Por isso que precisamos sofrer uma renovação, a transformação da nossa mente, a transformação na maneira de pensar, a transformação, o não sofrer essa transformação, nos faz nos acostumar a viver uma vida decadente, miserável, medíocre, uma vida infeliz, endividados, casamento de mal a pior, vida espiritual de mal a pior, tudo de mal a pior, porque não sofremos essa transformação. E vamos caminhando. E aí muitas vezes tratamos como normal aquilo que não é normal. E até usamos essa expressão. Ah, mas é normal, está todo mundo vivendo, mas tem muita gente não vivendo. E eu não quero saber o que é normal no mundo, eu quero saber o que é normal na Bíblia. Eu não quero saber o que é normal lá. Porque você já parou para pensar o que se tornou normal lá fora? Só desgraças. É verdade ou não é? Só desgraças. Tem se tornado normal e todo mundo está acostumado com aquilo que é normal. Diga comigo, transformem-se pela renovação da sua mente. Para pensar nisso. Para refletir sobre isso, porque você muda tudo, qualquer coisa, através da transformação da sua mente, da sua maneira de pensar, que a sua fé vai mudar, as suas atitudes vão mudar, as suas prioridades vão mudar, você vai pensar diferente, agir diferente, com uma fé diferente, com um espírito diferente, e vai colher um resultado completamente diferente. Amém? 2 Reis, capítulo 1, a partir do versículo 1. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias, diga comigo, Acasias. Quem era Acasias? Quem era Acasias? Era um pagão? Era um ignorante? Quem era Acasias? Acasias caiu da sacada do seu quarto, no palácio de Samaria, e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Bispo, isso tem alguma coisa a ver com o versículo que o senhor leu agora? Tudo. É o resumo daquele versículo. É o resumo daquele versículo, porque nós estamos falando de um homem, supostamente um rei do povo de Deus, um conhecedor. Só que a exemplo do que muitos que dizem conhecer a Deus fazem, ele, ao invés de buscar a Deus, de buscar consultar a Deus, o que ele precisava fazer? O que ele precisava fazer? Porque se Deus não curar, quem vai curar? Se Deus não abençoar, quem pode abençoá-lo? Mas ele foi consultar Baal-zebub, que é chamado Deus da mosca, Deus de Ecrom, olha lá, Deus de D minúsculo. Vamos lá. Mas o anjo do Senhor disse ao tisbita Elias: vai encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso, diga comigo, acaso não há Deus
em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. Vamos lá. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou: por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: voltem ao rei que os enviou e digam-lhe, assim diz o Senhor: acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso, você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. O rei lhes perguntou como era o homem que os encontrou, e lhes disse isso. Eles responderam: ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu, era o tesbita Elias. Em seguida, mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. E procurar para quê? Observe uma coisa importante, olha aqui para mim. Se ele já estava naquela situação, era consequência da sua desobediência, de escolhas erradas, uma fé errada, fazendo aquilo que Deus reprova. E numa sucessão de escolhas erradas, ele chega àquele ponto de parar numa cama, num estado grave. E aí, ao invés de buscar a Deus e consultar a Deus, buscar a direção de Deus, você vê que a fé estava tão corrompida, que ele manda ir consultar o Deus da mosca, um Deus que não era um Deus de D minúsculo, ao Deus dos pagões. E aí o homem de Deus, enviado por Deus, cerca os mensageiros no caminho e manda esse recado. Diz: não há Deus em Israel para você, para que, diga isso ao rei, não há Deus em Israel para que você mande consultar a Baal-zebub? Por causa da tua atitude, manda dizer ao rei que ele não vai se levantar, ele vai morrer. E aí, qual foi a atitude? Persistir no erro, insistir no erro. Isso não é diferente do que acontece hoje. Primeiro ponto que nós precisamos entender: todos nós estamos no mundo, enfrentamos as nossas guerras, os nossos desafios, enfrentamos os nossos problemas. Nós sabemos, devemos ser pessoas lúcidas. Quando estamos próximos, muito próximos a Deus, com muita comunhão com Deus, nós sentimos a presença de Deus, nós fazemos as escolhas certas, nós adquirimos uma credibilidade para com Deus nas nossas orações, mas de repente nós começamos a nos distanciar, nos afastar, e começamos a andar na carne, fazer escolhas na carne. Essas escolhas nos trazem consequências, ou ainda que não estejamos fazendo escolhas na carne, estamos no mundo, estamos sujeitos a enfrentar alguns desafios, passar por alguns problemas, por algumas lutas, mas o que Deus espera de cada um de nós? O que Deus espera de cada um de nós? Que nós venhamos a buscar ao Senhor, buscar a direção, buscar a revelação, buscar a solução. Diga comigo: buscar a solução em Deus. Mas é mais fácil buscar uma solução rápida.
É muito mais fácil buscar uma solução rápida. É muito mais fácil fazer uma escolha bem rápida. É mais fácil buscar a Baal-zebub, que Baal-zebub talvez não vai exigir uma mudança na postura, uma mudança no caráter, uma mudança interna. Baal-zebub não vai exigir o sacrifício da carne, mudar o caráter, mudar a forma de buscar a Deus. Baal-zebub aceita qualquer coisa, porém não muda nada, não pode dar salvação. Isso não é diferente quando nós entramos numa situação difícil e nós começamos a fazer escolhas na carne. Entramos num momento difícil, não importa se financeiro, conjugal, a área da saúde, mas começamos a fazer escolhas na carne. E aí, começamos a buscar alternativas que parecem ser mais fáceis, que não muda, que não resolve, mas começamos a buscar. E aí as coisas, Deus fala, Deus orienta, Deus adverte, Deus orienta o que não quer que nós façamos, Deus orienta aquilo que não é correto, que tem que haver uma mudança na maneira de pensar, que tem que haver uma mudança na maneira de falar, que tem que haver uma mudança na maneira de agir, mas a gente vai ignorando. Aí Deus manda o homem de Deus e fala com ele. O que ele deveria ter feito? Botar da boca não pode, dito não. Senhor, tem misericórdia de mim, eu me humilho diante do Senhor. Meu Deus, tem misericórdia da minha cegueira, da minha ignorância, eu estava cego. O que ele fez? Persistiu na escolha errada. Porque tem gente que é surpreendente nas escolhas erradas. É um exemplo de perseverança. É um exemplo de perseverança em escolhas erradas. Aí, em seguida, mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse: homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Diga comigo, Elias respondeu ao oficial. Mas agora responda com fé, repita com fé, por favor. Diga comigo, se eu sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Diga comigo em voz alta, diga: e desceu fogo do céu e consumiu o oficial e aos seus soldados. É o mesmo Deus, fé diferente. É o mesmo Deus. Supostamente eram servos do mesmo Deus. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Supostamente servos do mesmo Deus. Do mesmo Deus. Porque tem gente que bate no peito e diz assim: não, mas eu sirvo a Deus. Mas tem a sua forma. O meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. É o mesmo Deus. Era o Deus dos dois. Só que um tinha uma maneira de servir a Deus, o outro uma outra maneira. Um era inteiramente fiel, comprometido, o outro aí na carne. Direção, escolhas erradas. E uma escolha atrás errada, uma escolha errada atrás da outra. E aí, após isso aqui, certamente esse homem deve ter ficado, agora se converteu. Agora se converteu. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados. É muito persistente, não é? Sim ou não? Não tem diferença. Eu já sei o que dá errado, eu já sei o que não dá certo, eu já sei tudo que não funciona, mas eu persisto. Pensa que é diferente na igreja? Não, não é diferente não. Não é diferente. Pensa que isso tem alguma diferença do que acontece dentro da igreja? Não, de maneira alguma. É o que eu dizia ainda essa semana, não sei que dia.
Tem pessoas que entram ano e sai ano, é a mesma maneira de pensar, é a mesma maneira de falar, é a mesma maneira de agir, nada muda. Também o resultado não é o mesmo, é sempre pior. Ô bispo, eu vim para ouvir uma palavra de fé. Você está ouvindo uma palavra de fé? Para haver uma transformação na vida, tem que haver uma transformação na mente. Transformem-se. Transformem-se. Porque Deus não faz escolha por nós. Nós fazemos as escolhas dirigidas por Deus. Mas se eu não busco, se eu não pago um preço para isso, se muitas vezes eu ignoro a voz de Deus, eu resolvo agir na carne, Deus me orienta. Se eu parar, botar a boca no pó e buscar a direção, buscar a força, buscar o milagre, buscar o milagre, ele vai acontecer. Mas se eu começar, horas reclamar, murmurar, falar, me revoltar, me indignar, ou quer saber de uma coisa? Também agora eu vou fazer do meu jeito. Vai fazer. E Deus não vai impedir que nada disso aconteça. Porém, os resultados estão aí. E eu fico encantado, porque aqui já dá para a gente, quem eu quero ser? O rei de Samaria, ou eu quero ser como Elias? O rei de Samaria, aparentemente, ele ocupava uma posição especial. Aparentemente, ele tinha muito poder terreno, poder humano, não espiritual. Não espiritual. Amém, pessoal? Amém. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados. E ele disse a Elias, homem de Deus, engraçado que ele até fala, né? Homem de Deus, já sabia que era de Deus, mas com temor nenhum. O rei ordena que tu desças imediatamente. Respondeu Elias, diga comigo, se eu sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Diga comigo, de novo, fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e os seus soldados. Quem que você quer ser, o rei de Samaria ou Elias? Quem você escolhe? Porque isso também mexe conosco, né? Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma esse problema. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma essa situação. Você vê que a situação persiste. Mas você vê aqui, ó. Se eu sou de Deus, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma essa doença, consuma essa miséria, consuma esse problema. Por isso que a força que nós temos que colocar é para ser de Deus. A força que nós temos que colocar. Se nós realmente colocássemos força para fazer aquilo que Deus espera, para nos aproximar, para alimentar a nossa fé, para ir para um outro nível espiritual, nós seríamos imbatíveis. Imbatíveis. Mas muitas vezes parece que a gente tem que alimentar outras coisas. Nós precisamos. Isso aqui é um exemplo que o maior poder que nós precisamos é o poder espiritual. É a unção e o poder de Deus sobre nossas vidas. Aqui está o exemplo de dois homens que supostamente serviam ao mesmo Deus. Ele já viu que deu errado, caiu, foi para a cama. Deus fala, usa Elias para falar com ele. Então, peraí, deixa eu mudar. Não, está errado, eu vou mudar. Se Deus já mandou, como é que Deus manda esse cara aqui? Como é que Deus sabia que eu estava indo mandar consultar Baal-Zebub? Como é que ele sabia disso? Não era para pensar? Sim ou não? Não era para pensar? Como é que Deus sabia que eu estava mandando mensageiros lá? O homem de Deus intercepta, diz, seguinte, manda dizer ao rei de Samaria se não há Deus em Israel para ele consultar. Diga comigo, antes de consultar o médico, eu consulto a Deus. Antes de consultar o advogado,
eu consulto a Deus. Antes de consultar o especialista, eu consulto a Deus. Antes de consultar o senhor dos anzóis, eu consulto a Deus. Antes de consultar quem quer que seja, eu consulto a Deus. Porque se Deus disser sim, será sim. Se Deus disser não, é não. Não adianta consultar com ninguém. Se Deus não abençoar, quem vai abençoar? Se Deus não mudar, quem pode mudar? Amém, pessoal? Não é menosprezando qualquer tipo de profissional, mas eu quero dizer uma coisa a você: nem remédio funciona se Deus não abençoar. Estou certo ou estou errado? Nem remédio funciona se Deus não operar. Não tem nada que funcione se Deus não colocar as mãos dele. Se fosse assim, não morria um tanto de gente que morre todos os dias. Não morreria. Porque se Deus não operar, até um medicamento, se Deus não operar, não tem efeito, não resolve. Pode ser os melhores especialistas, em qualquer ramo, em qualquer atividade, em qualquer ramo. Se Deus não for, se Deus não abençoar, se Deus não colocar as suas mãos, não há definição, não há solução. E aqui está o exemplo da persistência em escolhas erradas. Ele parou? Não. Foi terceira vez para ver se dava certo. É o cúmulo da incredulidade. Lembra de uma fase que é a mesma coisa de você estar passando aqui na rua aqui, você pega e cai num tremendo buraco, se arrebenta, machuca. Você já sabe onde está o buraco, você já sabe onde está a rua. Aí daqui a pouco você mal se curou, você vai lá naquela mesma rua, naquele mesmo buraco e se arrebenta, machuca demais. Daqui a pouco mal está recuperado, vai lá nessa rua de novo, naquela mesma rua, sabe aonde está aquele mesmo buraco que você já se arrebentou, e você vai lá, novamente. Isso é inteligente? Sim ou não? É inteligente, gente? Sim ou não? Por favor, estou falando, não fica olhando para mim com ar de assustado, com ar de... Não, gente, isso, se eu tivesse sentado, se cada um de nós tivéssemos aprendido ensinamentos tão claros como nós temos a oportunidade hoje, quanto tempo perdido, quanto economia de tempo, quanto poderíamos estar à frente, quanto poderíamos estar desfrutando de coisas muito maiores. Sabe qual é o problema, gente? O problema está justamente onde eu comecei a mensagem. A gente vai se conformando com aquilo que a gente não deve se conformando com a mesma medida, se conformando com o mesmo nível de fé, se conformando com a mesma comunhão, vai se conformando com os problemas, porque isso é normal acontecer, está todo mundo sofrendo com isso, está todo mundo... Mas peraí, onde está? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aonde está? Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vós possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que faz tudo perfeito. Aonde está? E você pensa que eu não sei que eu pregando sobre isso tem gente que se ofende? Você pensa que eu não sei que tem gente que se ofende? Mas não posso fazer nada. É a palavra do Senhor. A gente é que escolhe em que cremos. E o problema justamente está em nossas crenças. Justamente em nossas crenças. As nossas crenças trazem o resultado. Amém? É algo para a gente parar. Peraí, aqui ó. 2 homens servindo ao mesmo Deus. Aliás, 2 homens, um servindo e o outro na desobediência. Mas supostamente pertenciam ao mesmo Deus. Era o rei de Samaria, o rei do povo de Israel, o rei do povo de Deus. Não basta dizer que você é de Deus.
Não basta dizer, eu sirvo a Deus. Aqui nós estamos vendo. A gente pode dizer que serve a Deus, mas consulta todo mundo tem mais peso, mas eu não paro para consultar Deus. Para realmente consultar e buscar, Senhor, é o Senhor que pode mudar a minha história, é o Senhor que pode mudar a minha vida, é o Senhor que pode me tirar desse fundo de poço, é o Senhor que pode me tirar dessa cama, é o Senhor que pode abrir as portas, é o Senhor que pode me tirar dessa dívida, é o Senhor, chega, meu Deus, eu não vou buscar mais aqui, eu não vou buscar mais lá, eu vou buscar no Senhor, meu Deus, eu vou buscar, porque se o Senhor não operar, quem vai operar? Amém? O rei de novo, ó. Só que agora o oficial foi espiritual. O oficial viu o que aconteceu e ele teve temor. O oficial, diga comigo, o oficial viu o que aconteceu com os outros. Às vezes a gente não precisa passar, a gente está vendo já está vendo as escolhas dos outros. A gente está vendo as atitudes dos outros. Por que eu vou fazer? Por que eu preciso passar? Porque eu já estou vendo o que não dá certo, já estou vendo na vida de tantos. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu o monte, diga comigo, caiu de joelhos diante de Elias e implorou: homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida destes 50 soldados, teus servos. Se humilhou. Tem misericórdia de nós, tem consideração. Sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados, mas agora tem consideração por minha vida. O anjo do Senhor disse a Elias: acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Ao chegar, disse ao rei: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso, você não se levantará mais dessa cama, e certamente morrerá. Acasias morreu, diga comigo, conforme a palavra do Senhor, anunciada por Elias. Não mudou nada, porque não se humilhou. Está aqui 2 exemplos para nós. O exemplo da persistência no erro, da persistência na incredulidade, da persistência nas escolhas erradas. Está o exemplo de quando você tem uma comunhão profunda com Deus, uma intimidade profunda com Deus. Quando o Espírito de Deus está em você, quanto poder, quanta autoridade, quanta unção. Está aqui o que nós podemos, como podemos ser e que tipo de fé e que tipo de poder pode estar em nós, porque a Bíblia diz que Elias era um homem como eu e você, um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas situações, às mesmas fraquezas, mas, olha aí, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50. Se eu sou homem de Deus, se Deus é comigo, que desça fogo do céu e consuma esse problema, consuma essa situação. Se Deus é comigo, se eu sou de Deus, essa situação não vai prevalecer. Amém? Ou a gente pode ser Acasias. Dá um exemplo. Você quer ser Acasias ou quer ser Elias? É isso que nós devemos buscar. Existe uma expressão no mundo que as pessoas dizem assim: Deus é o mesmo. Católico, espírita, evangélico, tudo gosta de dizer isso. Ah, existe só um só Deus. Sim, tá bom. Verdadeiro um só Deus. Mas fé diferente. Deus é um só. Mas a fé dos seus é diferente.
E é o que Deus ouve, é o que Deus respeita, é a nossa fé. Muitas pessoas dizem, não, mas Deus é o mesmo, certo, mas não pode se esquecer que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O meu povo foi destruído por desobediência. Acasias morreu. Por que Acasias morreu, gente? Por quê? Na verdade não buscou a Deus. Porque quando deveria buscar a Deus, não buscou a Deus. E quando teve a oportunidade de voltar atrás, persistiu na desobediência. A gente vai se envolvendo, nós precisamos ter cuidado para não ser uma espécie de Acasias. Que a gente vai se envolvendo com as coisas, vai se envolvendo com o mundo, vai se envolvendo, e os problemas vai se levantando, e a gente começa a agir humanamente, buscar soluções humanas, buscar de forma humana. Toda solução que buscamos é de forma humana. Corremos para tudo quanto é lugar, mas não paramos e não corremos para buscar a Deus como Deus quer. E aí, o resultado está aí. Mas está o exemplo, que podemos ser um Elias. Isso deveria fazer parte de nós. Espera aí, se eu sou de Deus, esse problema não vai me consumir não. Se eu sou de Deus, essa situação não vai prevalecer não. Se eu sou de Deus, fogo do céu vai descer e vai consumir com essa situação. Amém? Essa autoridade, esta unção, esse poder é o que deve nos acompanhar, é o que nós devemos colocar em prática. Se eu sou de Deus, se eu sou homem de Deus, se eu sou mulher de Deus, que desça fogo do céu e consuma esse problema. Nós não vamos ver lavareda descendo aqui e consumindo, mas nós sabemos uma coisa, que o problema é consumido, ele é. Amém? Nós não vamos ver nenhuma língua de fogo aqui, mas na nossa oração, espiritualmente o fogo desce. Espiritualmente o fogo desce e consome a situação, aquele problema faz assim, ó. Por quê? Buscamos a Deus. Escolhemos, antes de mais nada, buscar a Deus. Você entendeu? Você entendeu que eu não estou dizendo que você não deve buscar? O problema é que as pessoas buscam mais de forma humana, quando deveria buscar de forma espiritual. Confiam mais em quem? No especialista, no doutor fulano, no doutor Beltrano, no especialista, no bambambam, que sabe tudo, esse é bom, já ganhou, já não sei o que. E tem gente que só está perdendo. Quando deveria buscar a Deus, vou buscar aonde? Vou buscar no banco, vou buscar no agiota, vou buscar não sei aonde, vou buscar, e só está perdendo. Quando deveria buscar a Deus, e colocar força para buscar a Deus, porque se Deus não operar, qualquer alternativa que você busque não funciona. Se Deus não colocar as suas mãos, qualquer alternativa, como disse, pode ser um remédio da mais alta eficácia. Se Deus não colocar as mãos, se Deus não operar por intermédio daquele medicamento, nada resolve. Amém?